pior presidente da história do Brasil foi, muito provavelmente... Ruim também. Meu Deus. Um governo ruim. Seria muito ruim se eu colocasse todos em péssimo. Não foi tão ruim. Não, você não está no canal errado. Aqui ainda é a Politize, só que de um jeito que você nunca viu. Decidimos tentar uma coisa diferente para falar sobre política, mas que quem tá ligado na internet já conhece. É a chamada tier list. Uma tier list é basicamente um ranking que classifica diferentes elementos, como personagens, itens ou personalidades, em categorias com base em seu desempenho, popularidade ou outros critérios. Franquias da história do cinema. E hoje a gente vai ranquear os presidentes brasileiros. Quer dizer, a gente não. Nos meses anteriores, a Politize iniciou uma busca por voluntários de diferentes posicionamentos políticos para participar desse jogo. No total, a gente recebeu 118 inscrições e conversamos com mais de 30 pessoas. E de todo esse grupo inicial, foram finalmente selecionadas 5 pessoas. Meu nome é André Luiz. Olá, meu nome é Larissa. Meu nome é João. Meu nome é Emily. Meu nome é Pedro. Em ranking, os 39 nomes que ocuparam a cadeira mais cobiçada da política brasileira serão colocados em 8 categorias. Melhor governo e pior governo, onde só se pode escolher um presidente. Ótimo governo, bom, médio, ruim e péssimo. E uma categoria coringa para colocar aquele que a gente não faz ideia de quem seja ou não lembra direito. No jogo, temos um liberal, um comunista, um social-democrata, um anarcocapitalista e um anarquista. Mas a gente não vai te contar de cara quem é quem. Ao longo do vídeo, você vai poder ver como cada participante vai montar o seu tier list. E a partir dessas opiniões, dar aquele chute nos comentários sobre o posicionamento político de cada um. Tudo pronto? Então bora lá! O primeiro grupo de presidentes foi o da República Velha, e o primeiro presidente da lista é também o primeiro da história do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca. Militar, ele foi o cara que liderou o golpe que acabou com a monarquia e instituiu a República no Brasil. E assim como na história, Deodoro também dividiu opiniões dos nossos participantes. André, Pedro e João colocaram o primeiro presidente da história do país na categoria péssimo. Ele eu considero como o pilar da República, mas foi um período aí pós-monarquia. Teve muita atribuição de autoritarismo, então vou colocar o governo dele como péssimo. Provavelmente eu colocaria entre péssimo e o pior. E agora eu fico com essa dúvida. Provavelmente eu vou colocar em péssimo, então. Olha, qualquer presidente que se torne ditatorial eu vou colocar em péssimo. Enquanto isso, Emily e Larissa tiveram uma visão diferente sobre o militar. Acho que ele foi bom. Ele rompeu com a monarquia. Eu vou no médio porque é uma coisa que eu lembro, o nome que eu lembro. Logo após a renúncia de Deodoro em 1891, o segundo presidente da República foi o vice Floriano Peixoto. Mas a história não foi muito diferente. Mais conflitos internos e uma penca de medidas autoritárias. Vai ser um péssimo, temos toda a história de Florianópolis pra a gente aprender um pouquinho sobre isso, enfim. E levando em consideração também que foi uma revolta armada, posso colocar ele de forma péssima. Péssimo. Tá, Floriano Peixoto foi péssimo. André, Pedro, João e Emily categorizaram Floriano Peixoto como um péssimo, enquanto o Larissa colocou em ruim. Depois de Floriano, veio Prudente de Moraes, nome quase desconhecido para muita gente. Já não sei, vou ter que colocar no quem é esse. Não faço muita ideia de quem ele é. Tá, eu não lembro absolutamente nada quem é esse. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do Brasil e o primeiro eleito pelo voto direto. Larissa categorizou Prudente de Moraes como médio, enquanto João classificou como bom. Tentou acalmar toda uma situação de autoritarismo. Isso já é um bom trabalho feito dentro da presidência. Já os outros participantes não lembraram muito bem de Prudente de Moraes e o colocaram na categoria Quem é esse? Depois tivemos Campos Salles, o presidente que criou a política do café com leite, que, para resumir, era quando as oligarquias de São Paulo e de Minas se alternavam no poder. Mas o Campos Salles também teve vários conflitos dentro da questão de governos. Posso colocar ele como presidente ruim. Provavelmente ruim. Tá, Campos Salles também não sei o que ele fez. Campos Salles ficou conhecido pelo corte de gastos, congelamento de salários e aumento de impostos. Ele também foi o primeiro presidente a defender abertamente as privatizações. Campos Salles, ok. Péssimo. Ruim.
Com algumas pequenas exceções, os próximos presidentes vão vir desse acordo da política do café com leite, onde o voto de cabresto e o poder dos coronéis garantia que as oligarquias mais poderosas do Brasil se alternassem no poder. Dos presidentes desse período, assim como muita gente, André e Emily pareciam não lembrar de muita coisa, e resolveram colocar geral na categoria Quem é esse? Eu sinto que eu deveria lembrar. É um nome icônico, mas por que a minha memória falha tanto? Também não, só lembro o nome deles. De ensino médio. Tá difícil, gente. Nossa, esse aí eu acho que eu nem lembro do nome. É um exercício de humildade tá aqui na Plantise. Pedro também colocou todos em uma mesma categoria. Justamente por ser uma oligarquia, por ser algo que já não tinha de fato uma democracia, eu não acho que tenha tido a possibilidade de ser uma boa coisa. Assim, na tier list de Pedro, todos esses nomes entraram na categoria ruim. Já no ranking de Larissa, os presidentes da República Oligárquica se distribuíram nas categorias ruim e péssimo, com exceção de 2, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. 2 exceções à política do café com leite e que foram classificados por ela como médios. Vou colocar no médio também. Na tier list de João, os presidentes desse período foram quase todos para a categoria Quem é esse?, com exceção de 4. Começando por Rodrigues Alves, o sucessor de Campos Salles. Classifico ele como médio. Hermes da Fonseca, sobrinho do primeiro presidente do Brasil, também ganhou um lugar diferente no ranking de João. Vou categorizar ele como um governo ruim. E Delfim Moreira, presidente que governou por pouco mais de 7 meses, entrou aqui como péssimo. Já com Washington Luiz, as coisas foram diferentes. Trabalhou com muita austeridade no seu governo. Eu considero como um bom governo. Embora ele não estivesse explicitamente ligado a políticas de austeridade, seu governo adotou reformas para tentar enfrentar a crise de 1929 e estabilizar a economia. Só que Washington Luiz também ficou conhecido por acabar com o estado de sítio, soltar presos políticos e até legalizar o Partido Comunista Brasileiro. Para uns, bom, para outros, péssimo. E foi assim que Washington Luiz apareceu na tier list de Larissa. Já para Pedro, Emily e André, o presidente passou batido. Eu lembro das minhas aulas de pensamento social brasileiro, o professor falando alguma coisa sobre Washington Luiz, mas infelizmente, desculpa, professor Rafael, só lembro vozes na minha cabeça. Chegamos então ao último presidente desse período, Júlio Prestes, que nem chegou a tomar posse, porque Getúlio Vargas, o candidato derrotado por ele nas eleições, tomou o poder em 1930, dando fim à República Velha. Sem mudar muito, João, Emily e Pedro colocaram Júlio Prestes na categoria Quem é esse? Ele ficou pouco tempo também, né? Não tem como classificar, né? É, mas mesmo sem tomar posse, Júlio Prestes arranjou um lugarzinho diferente no ranking de 2 participantes. Júlio Prestes. Vou colocar no bom? Coitado. No médio. Já para André, Júlio Prestes pode ser considerado ótimo. Vou colocar no ótimo. Pessoas que não assumiram a presidência da República são ótimas pra mim. Faz todo sentido. Até aqui, o tier list de cada participante ficou mais ou menos assim. E aí, já tem suas apostas? Agora chegamos na Era Vargas. O presidente que ficou mais tempo no cargo divide opiniões até hoje. Vargas governou de forma provisória de 1930 a 1934, depois de forma constitucional até 1937 e de forma autoritária até 1945. Em 1951, ele volta à presidência, dessa vez pelo voto direto, e fica no poder até sua morte em 1954. Mas acho que esse presidente dispensa apresentações, né? Péssimo. Colocar no ruim. Eu considero ele um presidente fascista na história, sim, fascista no sentido literal da palavra fascista na história do Brasil. Ruim? Não, vou colocar no iniciozinho de ruim. Parece que ele é um pouquinho melhor só. Como ditador, não considero isso uma boa posição dentro de um governo. Vou categorizar ele como nem lá nem cá, no médio. Mas Vargas também abriu oficialmente a categoria de melhor governo. Emily classificou o governo varguista como o melhor da história do país. Tá, ele vai ser o melhor, porque ele criou muita coisa no governo dele. Acho que ele trabalhou bastante, de fato, mesmo sendo autoritário. Coisa ruim, né? Possibilitou o voto feminino, criou a Petrobras, Eletrobras também, CLT, que foi muito importante. Ainda na era Vargas, temos um presidente pouco conhecido, José Linhares. Não tenho conhecimento sobre esse presidente. Categorizo ele no quem é esse. Tá, então não sei nada. Presidente por apenas 3 meses,
José Linhares era ministro do STF e foi convocado pelas Forças Armadas a assumir a presidência depois que Vargas foi derrubado em 1945. André e Larissa tiveram opiniões parecidas sobre o presidente. Eu tô começando a lembrar das aulas. Péssimo. Péssimo. Passando a era Vargas, a gente chega no grupo de presidentes da Quarta República. Esse foi um período da história política do Brasil que se estendeu de 1946 a 1964, marcado por uma série de governos democráticos e constitucionais, mas também por várias tentativas de golpe. O primeiro governo foi do militar Eurico Gaspar Dutra, ex-ministro de Vargas, que foi eleito em uma coligação do PSD com o PTB. Vou colocar ele médio. E um nome de uma rua em Florianópolis. Péssimo. Tá, acho que ele foi ruim, porque ele criou o plano SALT, mas não foi pra frente e coloquei no péssimo. O governo de Dutra foi marcado pela Guerra Fria e pelo alinhamento com os Estados Unidos e o rompimento das relações com a União Soviética. Foi ele também o responsável pela proibição dos jogos de azar no Brasil, que rola até hoje. Mas, enquanto para os 4 participantes, Dutra foi um péssimo presidente, para João foi diferente. Acredito eu que tenha tentado equilibrar as contas públicas. Então, categorizo ele como um bom presidente. Já Café Filho era o vice de Vargas e assumiu a presidência após a morte do titular em 1954. Seu governo foi marcado por medidas econômicas liberais de saneamento das contas públicas e combate à inflação. Péssimo também. Sem dúvida alguma, péssimo. Também não sei. Não me recordo desse presente. E eu não sei, de fato, muita coisa que ele fez. Em 1955, rolou a eleição que elegeu JK presidente, mas a UDN passou a questionar o resultado e pedir a anulação das eleições e o início de um governo de emergência. Só que Café Filho se recusou a entrar na onda golpista. Mas como a política brasileira é cheia de plot twist, em novembro ele ficou doente e precisou se afastar do cargo. E no lugar dele assumiu Carlos Luz, que era presidente da Câmara e defensor da proposta de anular as eleições. Assim, com o golpe batendo na porta, o general Lott resolveu dar um contragolpe e derrubar Carlos Luz, que ficou apenas 3 dias no cargo. Em seu lugar, o presidente do Senado, Nereu Ramos, assumiu a presidência por pouco mais de 2 meses e garantiu a posse de JK. 2 governos muito diferentes e muito curtos, e por isso meio esquecidos. Eu sinto que eu deveria lembrar, mas eu não lembro, sinceramente. Eu tenho que colocar no quem é esse. Emily também colocou o Nereu na categoria de quem é esse, mas Carlos Luz foi para a categoria péssimo. Já na tier list de Larissa, Nereu Ramos entrou como ruim e Carlos Luz também como péssimo. Depois dos 2 interinos veio JK, o presidente que prometia fazer o Brasil avançar 50 anos em 5. Para André, ele fez um péssimo governo, e para Larissa e Pedro, ele ficou como médio. Foi ele que fez esse troço de Brasília, teve essa ideia toda, não foi? Ideia ruim. Sinceramente, ideia ruim. Pelo menos a capital não é Rio de Janeiro, então tem que dar um ponto positivo pra ele. Tá bom? Coloquei ele em médio. Sim, JK foi o presidente que construiu Brasília e estabeleceu o plano de metas com foco no desenvolvimento nacional. Por esse motivo, pra muita gente ele ficou conhecido como o pai do Brasil moderno. Acho que JK foi bom, porque ele também criou muita coisa, industrialização, mas ficou com muita dívida. Vou categorizá-lo como um bom governo, que também teve uma questão do desenvolvimentismo, né, aliado aos trabalhos comerciais. Depois temos Jânio Quadros, o cara que jurou de pé junto que iria varrer toda a corrupção do Brasil e que não agradou muito os nossos participantes. Acho que também dá pra colocar ele em médio, assim, não vejo tanto ruim nele. Jânio Quadros foi péssimo, porque era muito fora da casinha. Jânio foi eleito em uma coligação de direita e comandou uma política econômica baseada principalmente no congelamento de salários, restrição ao crédito e combate à especulação. Mas seu governo também ficou conhecido pelo envio da primeira proposta de lei de reforma agrária, pela proibição da rinha de galo, do lança-perfume e do biquíni em concursos de Miss. Ele também ficou conhecido por restabelecer relações diplomáticas e comerciais com a União Soviética e com a China, e condecorar o revolucionário cubano Che Guevara. Ruim. Meu Deus. Um governo ruim. Primeiramente, pelo fato de ter
se aliado, até mesmo prestado condecoração a ditador. Só que Jânio renunciou ao cargo, ficando no poder por apenas 7 meses. Tem quem diga que a sua intenção era causar uma comoção nacional e retornar ao poder com os seus poderes ampliados. Mas isso não rolou, e o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, assumiu a presidência de forma interina, por mais ou menos 2 semanas. Vale lembrar que Ranieri Mazzilli também assumiu a presidência por poucos dias depois que Jango foi derrubado com o golpe de 64, sendo um apoiador de primeira hora da ditadura militar. Para Emily, Pedro, João e André, Mazzilli ficou na categoria "Quem é esse?". Já Larissa colocou o breve governo do ex-parlamentar na categoria "Péssimo". O último dessa fase foi o herdeiro das políticas varguistas, João Goulart, ou como muitos conhecem por aí, Jango. Seu governo ficou conhecido principalmente pelas famosas reformas de base que juntavam as reformas bancárias, fiscal, urbana, eleitoral, agrária e educacional. Acho que Jango foi um bom presidente também. Ele tinha um bom planejamento social. Bom, porque pelo que eu sei ele ia fazer reforma agrária no Brasil e aí levou um golpe. Com certeza teve um problema aí na economia. Vou elencar ele de forma média. A deposição de Jango em 1964 iniciou um dos períodos mais sombrios da história do nosso país, a ditadura militar. Quem acompanha o canal conhece bem esse momento. Durante esse período, o país foi governado por uma sucessão de presidentes militares, começando com Humberto Castelo Branco, seguido por Arthur da Costa e Silva, Emílio Garrastazu Médici, Ernesto Geisel e terminando com João Batista Figueiredo. Nas tier lists de André e de Larissa, todos os 6 presidentes da ditadura caíram na categoria péssimo. Se eu não fosse colocar todos da ditadura no péssimo, mas enfim. Para Emily, Castelo Branco, Costa e Silva e Médici também entraram como péssimo. Costa e Silva foi péssimo porque foi no período mais repressivo e sanguinário da ditadura. Já Geisel ficou ali na categoria mais mediana e Figueiredo, o último presidente da ditadura, na categoria ruim. Tá, ele foi ruim porque muita inflação, muita dívida, só que estava caminhando para o fim da ditadura. E Pedro organizou assim: Castelo Branco. Vou colocar ruim. Costa e Silva. O pior foi Costa Silva, então. Já Médici. Péssimo também. Geisel. Péssimo. E o Figueiredo caiu na categoria ruim. Na tier list de João, alguns ditadores tomaram um rumo diferente. Esse eu não tenho recordações a respeito do trabalho dele. Bom, quem é esse também? Não tenho recordações dele. Ditadura não é bom pra ninguém, né? Vou categorizar ele como um governo péssimo, porque teve muita tortura. Coloco ele pela ditadura, posso colocar ele como tendo um governo ruim. Até aqui, o tier list dos nossos participantes ficou mais ou menos assim. Já consegue adivinhar o posicionamento político de cada um? Agora vai ficar mais fácil. Entramos finalmente no último grupo de presidentes, os da Nova República. De volta à democracia, o primeiro presidente dessa última fase da política brasileira foi Tancredo Neves, o cara que foi eleito indiretamente pelo Congresso, mas que nunca assumiu pois faleceu antes da posse. Como ele nunca assumiu, João, Pedro e Emily optaram por colocá-lo como "Quem é esse?". Eu sei quem é, mas não dá pra classificar. Apesar de nunca ter assumido, Tancredo entrou na tier list de André como um ótimo governo e como o governo ruim no ranking de Larissa. Com a morte de Tancredo, Sarney, seu vice na época, assumiu a presidência. Eu colocar ali médio, ruim, não sei. No ruim, só que um pouquinho mais pra frente, talvez. Larissa decidiu categorizar o presidente como médio. Já Emily e André colocaram o governo do sucessor de Tancredo como péssimo. Sarney foi péssimo. Durante o governo Sarney teve, seguro-desemprego e questão de vale-transporte, mas... teve o Plano Cruzado, que foi um fracasso. Fracassou totalmente na economia por conta disso, enfim. Mas enquanto alguns o viam como péssimo, João decidiu colocar esse período de Sarney como um bom governo. Naquela época, o Plano Cruzado teve o seu principal trabalho, era realizar um equilíbrio aí na moeda. E isso foi muito positivo para o Brasil naquela época. No ranking de André, os próximos 3 nomes, Fernando Collor, Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, podem facilmente ser categorizados como péssimos governos. Collor foi o cara que confiscou o dinheiro do banco de todos os brasileiros. A FHC, acho que foi um começo das políticas neoliberais, assim, no Brasil. Continuou o Plano Real quando entrou no poder e começou a vender estatais, privatizar, etc. Também é péssimo. Larissa colocou o Collor como péssimo. Por diversas questões econômicas.
todo mundo fala do confisco, etc. Já Itamar e FHC entraram como ruim. Já João colocou o Collor como médio, porque apesar de gostar do trabalho do presidente com a política econômica e social, ele relembra os escândalos de corrupção do governo. Teve muita corrupção, sim. Enquanto isso, Itamar Franco, para João, fez um ótimo governo. O país teve um bom de poder de compra também, equilibrou a inflação de uma porcentagem infinita. E FHC não ficou muito para trás, entrando na categoria bom. Já na tier list de Pedro, Collor não agradou muito. Péssimo. Inflação, preso depois por corrupção, confisco da poupança. Isso aí deveria ser um crime, sinceramente. Já Itamar e FHC ficaram como bons governos. Ele conseguiu controlar um pouquinho melhor a inflação. Mas já te adianto que aqui ele mudou de opinião e acabou botando um deles como o melhor presidente da história. Tendo visto tudo que a gente discutiu até agora, parece que o melhor foi o Itamar. Parece que foi o melhor. Para Emily, FHC e Itamar Franco foram medianos. Já Fernando Collor ficou como péssimo. Collor foi péssimo porque ele confiscou a poupança. Depois de FHC, tivemos o segundo presidente a ficar mais tempo no cargo na história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, uma figura política que até depois de entrar no seu terceiro mandato continua dividindo bastante opiniões por aí. André e João colocaram Lula na categoria ruim. Ele começa com programas para combater a desigualdade no Brasil. Ele cria o FIES, acho que o ProUni, Fome Zero, Bolsa Família. Tem um monte de esquema de corrupção no governo do Lula. O trabalho do Lula teve boas considerações a respeito de sociedade. O pilar negativo seria o assistencialismo, que não vejo como algo crescente e produtivo para a sociedade, e fortes indícios de corrupção. Já Pedro colocou o governo Lula como péssimo. Escândalos de corrupção, mensalão, petrolão, depois o lance do triplex. Larissa e Emily tiveram opiniões diferentes dos outros participantes. Ótimo. Foram as questões de estatização, de incentivo, que as políticas públicas mesmo, né? De valorização da educação, etc. Acho que o Lula foi bom, porque ele fez muitas políticas sociais, Bolsa Família, muita coisa voltada para a educação também. Teve uma melhoria na renda, que foi muito bom. Só que muito escândalo de corrupção. Após o governo de Lula, se iniciou o governo da única mulher presente nessa longa lista de presidentes, Dilma Rousseff. Para Emily, esse foi um governo que se encaixa bem na categoria de médio desempenho. Foi média porque o PIB ficou baixíssimo, acho que ela não soube lidar com a economia, mas ela continuou as políticas sociais do Lula. Já para André e Pedro, a administração feita pela presidente foi ruim. Ok, a Dilma, ela continuou algumas políticas de combate à extrema pobreza no Brasil, né? Ela criou a PEC das domésticas, se eu não me engano. A gente foi atingido em 2013 por uma crise econômica internacional e que a Dilma não lidou muito bem e começaram muitos cortes. A Dilma não se envolveu em um grande escândalo de corrupção, mas era governo Lula parte 2, então ou vai ruim ou vai péssimo. Outros dois participantes classificaram o governo de Dilma de maneiras totalmente opostas. Acredito que foi o pior governo de todos, após a redemocratização, pelo fato de não ter uma austeridade fiscal. Eu vou colocar nela melhor, porque foi a primeira mulher a ser presidenta e pra mim eu ia até o fundo, assim, de que ela, né, ia se reeleger e ia ficar até o final. Imposição de subsídio, congelamento de preços. Eu sei que as cotas aconteceram durante o governo Lula, mas foi no governo dela que eu consegui ingressar na universidade. E aí eu tenho essa memória de me sentir valorizada. No final de 2016, como você deve se lembrar, Dilma sofreu um processo de impeachment e Michel Temer, seu vice, assumiu o cargo e mudou um pouco as coisas. Para João, Temer foi um ótimo presidente. Então o trabalho dele foi muito positivo para o Brasil, por conta da legislação trabalhista, modernização. Ele tem essa estética de vampiro, eu acho que não é muito popular, né? Ele passou uma reforma trabalhista que mais tirou direitos dos trabalhadores. Teve o teto de gastos e, enfim, teve uns esquemas de corrupção. Então, André, Larissa e Emily escolheram a mesma categoria e julgaram o governo do período Temer como péssimo. Temer foi péssimo porque ele limitou o dinheiro da saúde, educação. Que ele criou um golpe, acho que foi contra tudo e todos, assim. Criou bastante reformas que eu lembro da época. Já Pedro resolveu colocar Temer na categoria média.
E vamos para o último presidente do nosso ranking, Jair Bolsonaro. O pior. Bolsonaro foi o pior pra mim. O pior. Eu não sei como ele chegou até lá. Acho que na parte social ele foi terrível. Teve a questão da criação do orçamento secreto. Todos os momentos da pandemia, os deboches. Preconceituoso demais. Acabando com demarcação de terras indígenas e quilombolas. Tratamento com as mulheres. Antivacina, anticientífica. Mas, por outro lado, o governo de Jair Bolsonaro também foi classificado como o melhor governo. Economicamente, ele fez bons frutos ali. Com relação às privatizações, tentou privatizar muitas coisas, algumas outras não conseguiu. E eu prezo pela austeridade fiscal, pelos trabalhos econômicos, que via de fato a economia para um país prosperar, ele precisa sim ter uma economia harmoniosa com a sociedade, bem como as empresas também, dando flexibilidade. Coloco ele como o melhor presidente que o Brasil já teve depois da redemocratização. Foi um trabalho muito fantástico que ele teve. E Pedro o viu como médio. Ele não foi tão ruim, entre médio e ruim. Médio? No finalzinho da fila do médio? Fazendo um grande resumão da tier list de cada um, a gente pode perceber que a do André teve a maioria dos presidentes do país como péssimos, e outra grande parte ele não fazia ideia de quem era, ou do que tinha feito. Eu acho que é um reflexo, como eu tinha comentado no começo, tanto da educação brasileira, quanto, meu Deus, quantos presidentes teve no Brasil, de eu não saber quem é a maior parte das pessoas. E olha que eu voltei a estudar boa parte disso na faculdade, mas, sinceramente, é complicado, viu? O ranking de Larissa não foi diferente. O péssimo também foi a maioria, mas o ruim e o médio tiveram lá seu certo equilíbrio. A maioria realmente homens brancos, né? Muitos acho que ligados à coroa portuguesa, alguns nomes são conhecidos, né? Mas, assim, é algo que você não vai olhar ali pros nomes de 1900 e tu, não, sei esse aqui. Na lista de Pedro, João e Emily, a categoria campeã foi A Quem é Esse?, enquanto as outras ficaram até bem distribuídas em quantidade de presidentes. Acho que teve muitos que eu não sei como foi o governo. A maioria, na verdade, porque eu também só vivi 4 presidentes e o que eu lembro que eu vivi também foram 3. Acabou que entre bom só ficou 2 e ótimo nenhum. Agora vamos para o que você esperou o vídeo todo para saber. Afinal, qual o posicionamento político dos nossos participantes? Lembrando que temos um anarquista, um anarcocapitalista, um comunista, um liberal e um social-democrata. Já comenta aqui embaixo qual o seu palpite. Bora lá! Meu nome é André Luiz. Politicamente, eu me definiria como um libertário clássico, ou seja, um anarquista. Politicamente sou de esquerda, radical, comunista, etc. Meu nome é João, eu me considero liberal. Eu sou social-democrata. Anarcocapitalista. E aí, conseguiu adivinhar? Você reparou como é comum a gente não saber direito como foram os governos brasileiros e até se deparar com nomes que a gente nunca ouviu falar? Foi pensando nisso que a Politize preparou essa série de vídeos. Eu sei o que você fez no governo passado. A cada episódio, vamos explorar os bastidores da política nacional, te contar os maiores segredos dos diferentes governos e entender o que realmente aconteceu nos corredores do poder desde o governo Collor até o mandato de Jair Bolsonaro. É um verdadeiro raio-x do que fez cada presidente e onde eles se encontram na bússola política. Então já se inscreve no nosso canal para não perder os novos episódios da nossa série. Aqui na descrição você encontra o modelo do nosso tier list, para você fazer e compartilhar por aí. Não esqueça de marcar a gente, viu? A gente se vê em breve. Tchau, tchau! No próximo episódio de Eu Sei o que Você Fez no Governo Passado, vamos mergulhar nos mistérios do mandato que congelou a poupança dos brasileiros, protagonizou um dos maiores escândalos da política brasileira e acabou em um processo de impeachment polêmico. Prepare-se para desvendar todos os segredos do governo Collor.